pastor, escritor e compositor, é natural de Itaguaí, no Rio de Janeiro. É bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista do Paraná, com especialização em capacitação de líderes e aconselhamento bíblico pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Por 9 anos, trabalhou em cargo de liderança em empresas multinacionais do setor da indústria química. Por 18 anos, fez parte da equipe pastoral da Igreja Batista do Bacaxeri, no Paraná. Atualmente é pastor da Comunidade Batista Vida Nova, na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Autor de vários livros, dentre eles o livro do PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Recebam agora o pastor Márcio Tunala, que irá falar sobre testemunhando o agir de Deus. Bom dia, multiplique! Bom dia, povo batista! Eu creio que nós temos também alguns irmãos de outras denominações nos visitando, né? E nós louvamos a Deus por toda a igreja do Senhor Jesus. Querido, é uma alegria muito grande para mim participar do Multiplique. Quem que está aqui, que foi em todos os Multipliques? Fica de pé aí. Levanta aí, você que foi em todos, ó, tem valentes aí. A gente não tem como esquecer de cada um deles. Cada um deles tem uma história. E junto aí dessa família tão preciosa que é a família Multiplique, nós fizemos o primeiro Multiplique na cidade que eu morava e pastoreava, que foi em Curitiba. Na igreja que também eu participava e pastoreava, junto do pastor Roberto, pastor Marcos, do pastor Renato Mendonça. Pastor Renato Mendonça está aí. Pastor Eduardo Arantes está aí em algum lugar. Esse povo que é de Curitiba está lá, queridão. Deus abençoe, Deus abençoe. Querido, eu não estou só. Meu povo lá de Santa Catarina está comigo. Tem uma turma, fique de pé aí, pessoal. Tem uma turma muito especial ali. Gente que faz a obra de Deus acontecer. Ali eu tenho a irmã Neife Teruel, que está ali, ó, responsável por eu estar em Santa Catarina hoje. Começou com ela e o esposo Wesley. Wesley é vice-presidente da igreja e é um seminarista agora do Seminário do Sul. Aleluia! Eu tenho ali do lado dela também, do lado deles, Diogo e Lieve, que estão ali com os filhos. Neife e Teruel também estão com os filhos. Diogo e Lieve têm nos abençoado demais. Estamos sonhando e desenvolvendo a escola bíblica discipuladora lá na nossa igreja. Ao lado deles eu tenho ali Flávio e Tabata, coordenadores hoje dos pequenos grupos da igreja. Ao lado deles tem a minha esposa Márcia, responsável pelo Vida Nova Social, mas com certeza muito mais que isso. Tem sido a minha companheira e aceitou o desafio de deixar Curitiba, o Paraná, e ir para Santa Catarina há 2 anos e 3 meses. Eu e a Márcia, nós temos 3 filhos. Temos a nossa filha Juliana, a nossa filha Mariana. Juliana é casada com o Jefferson, Igreja Multiplicadora, PGM. A gente se conhece, né, pastor Estes? A gente se conhece. E eu e a Márcia temos esses filhos queridos. O Mateus mora em Curitiba e é casado com a Gabi e nos deu uma netinha há 4 meses. A criança mais linda do planeta Terra é a Maju. E Deus tem nos alegrado. Mariana é casada com Duan. Duan, Jefferson, Mariana e Juliana moram no Canadá. E terça-feira nós estamos embarcando de férias para ver nossos filhos, morrendo de saudade, contando minutos, segundos, dias, horas, para chegar, beijá-los e abraçá-los. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Aqui, o Multiplique é o lugar onde a gente encontra os amigos. Amigos que a gente trabalha junto pelo Brasil todo. Nos Multipliques regionais. Nós estamos no Multiplique Global, querido, mas esse ano eu não saberia dizer para você. Eu acho que até Fabrício, Diogo, pastor Fernando, teria dificuldade assim de dizer quantos Multipliques regionais aconteceram pelo Brasil todo. Difícil a gente imaginar. Olha, eu só não participei de Multiplique em 2 estados ainda. Todos os outros a gente participou, né, pastor Esdras?
pregando, indo ali, pastor Eude aqui, essa turma que tem desbravado, pastor Jefferson Dantas, pastor William Salgado, pastor Miguel, essa turma que tem trabalhado muito, pastor Diogo Carvalho, pastor Milton Montes, tanta gente correndo para poder os multipliques regionais acontecer. E nós precisamos orar muito para que a Igreja Multiplicadora possa avançar no nosso país. Alguns lugares nós chegamos e nos alegramos muito com aquilo que vemos, com testemunhos das igrejas. Nós vimos nesses 11 anos aí na estrada com a Igreja Multiplicadora, nós vimos igreja brotar do nada, de uma casa, de um encontro, e hoje são grandes igrejas. Eu tive o privilégio de acompanhar com os colegas, pastor Diogo está aqui, o sonho da comunidade Hope em Brasília, no coração do pastor Fabrício. Nós vimos passo a passo e oramos por tudo e acompanhamos tudo. O pastor Fabrício ainda me permitiu pregar nos 3 anos da comunidade Hope, uma igreja que nasceu ali, de convidar uma pessoa, de convidar um porteiro, para simplesmente começar um pequeno grupo, e hoje é uma das igrejas mais lindas, brilhantes, com uma história extraordinária do Brasil, que é a comunidade Hope, e assim outras. Vimos pelo Brasil, andando pelo Brasil, chegando no Nordeste, um pastor num restaurante, conversando e falando assim: Tunala, o sermão que você pregou ontem, é a história da minha igreja, você falou de batistério seco, a minha igreja é uma igreja de batistério seco. E o pastor falou isso num restaurante, me contando isso, pastor Fabrício chorando. 3 anos depois, eu estava na igreja do batistério seco, e naquela noite tinha 25 batismos, porque era aniversário da igreja. E teve mais. Teve casamento, casais que não eram casados, que estavam regularizando a sua situação, entrando. Então teve casamento, teve batismo, tudo num culto só. De um movimento de poder. Tantas coisas nós vimos pelo Brasil e estamos vendo. Às vezes nós nos entristecemos com igrejas que não conseguem entender ainda e enxergar que Deus quer sacudir as estruturas dela. Às vezes a gente tem dificuldade. Eu me encontrei com um pastor e ele viajou para ir até a minha igreja, a minha cidade, para falar comigo. E ele falou: pastor, eu anotei algumas perguntas que eu queria fazer para o senhor. E ele falando desse jeito, né, com uma formalidade, eu estou ouvindo. E quando ele fez a primeira pergunta, eu não deixei mais ele fazer as outras. E comecei a ministrar o coração dele. Porque a primeira pergunta que ele fez para mim é: com quanto tempo eu levava para excluir uma pessoa que não estava frequentando os cultos na igreja? Aí eu não tinha mais como responder mais nada. Eu tinha uma expectativa que nós íamos falar sobre as coisas grandes que Deus estava fazendo pelo Brasil e em tantas outras igrejas. Eu queria falar com ele sobre isso. E ele me faz uma pergunta difícil, só consultando o pastor Irlande, para responder quanto tempo a gente precisa levar para excluir alguém que não está frequentando os nossos cultos. Essa eu não sou capaz de responder. Mas nós estamos vivendo um tempo aonde Deus tem no coração dele a virada de mesa em cada igreja batista. Uma igreja batista, ela não é boa se ela faz parte do movimento Igreja Multiplicadora. Uma igreja batista, ela não é boa porque ela tem um projeto missionário muito especial. Uma igreja batista não é excelente quando ela tem um espaço e ela tem uma estrutura de liderança extraordinária. Uma igreja é boa quando o Espírito Santo de Deus conduz cada momento, cada instante, cada evento, cada encontro. Porque é o Espírito Santo de Deus quem promove poder em nós, através de nós. E eu escolhi um personagem da Bíblia que foi muito citado aqui. Pastor Irlande, em cada palavra dele, ele confirmava a palavra que eu tinha preparado para hoje. E quando o Senhor faz isso, Ele alegra o coração da gente, porque a gente tem certeza. Porque não foi uma nem duas vezes que eu estava sentado, e a preocupação às vezes ali, perguntando: Senhor, é essa mesma palavra que eu tenho que falar hoje para a igreja? E quando Deus confirma,
Quando Deus confirma, é essa a palavra, é esse o personagem. E eu queria falar com vocês hoje exatamente sobre o poder da alegria, o poder da presença do Espírito Santo de Deus. Qual é o motor que tem movido a sua igreja? Qual é o motor que tem movido o seu ministério? Qual é o motor que move o seu pequeno grupo? Como que ele está fluindo? Como que ele está caminhando? Como que ele está crescendo? Como que ele está multiplicando? Quem é que está empurrando isso? A cidade de Jaraguá do Sul, que nós estamos e vamos transformar em Jaraguá do Céu, ela passa um trem e corta toda a cidade. Quando o trem passa, é um trem de aproximadamente 160 vagões. Ele corta a cidade rumo aos portos ali de Santa Catarina, ao porto de São Francisco do Sul. E quando ele passa, a cidade para. Aquele trem, ele está passando, todas as pessoas ali que vão cortar a cidade, tem que parar e esperar, porque ele corta o centro da cidade, o trem, e demora. É aproximadamente 10 minutos de espera quando você encara o trem. Quando a gente ouve o barulho do trem, a gente já dá uma aceleradinha para poder passar pelo trilho antes dele. E quando ele passa, e são vagões, e vagões, e vagões, e vagões, e não para nunca, são 10 minutos de vagões passando, e os tantos vagões, 160 vagões, não é o que impressiona, porque o que impressiona é o motor, que puxa 160 vagões, mas o trem é muito grande, mas a máquina, ela é pequena, considerada o tamanho do trem. Só que a máquina, ela tem o motor. O apóstolo Paulo, ele tinha um motor que conduzia ele. E no livro de Filipenses nós vamos entender, compreender. Nos outros livros você vai perceber. Aqui parece que ele resolve colocar isso assim na primeira página do livro. Ele vai colocar uma informação importante que nós vamos achar, ver e perceber a grandiosidade e o quanto ele ama a igreja do Senhor Jesus. Ele se declara. Pastor Ilande falou aqui que Paulo amava a igreja de Coríntios. Aqui ele revela o amor dele pela igreja de uma forma muito intensa. Eu quero ler esses textos, mas tem um amor maior ainda no coração de Paulo, que é o amor por Jesus Cristo. Paulo amava Jesus. E nós vamos perceber aqui nessa carta, e nós vamos entender, eu queria que vocês entendessem que essa carta, a carta de Filipenses está falando sobre a prisão dele em Roma, e foi a primeira prisão. Então ele não era um homem experiente ainda em prisão, como quando ele, até o momento que ele morre. Quando ele morre, ele é um cara experiente em prisões. Aqui ele está numa prisão, guardado pela guarda pretoriana, e a guarda pretoriana é uma guarda muito grande, aproximadamente 16 mil soldados que guardavam ali Roma e os interesses do Império Romano. A guarda pretoriana, normalmente, ela algemava um soldado a Paulo. Os criminosos mais perigosos, segundo eles, eram simplesmente algemados ali junto a um soldado da guarda pretoriana. Paulo era considerado alguém muito perigoso, e de fato era para o império. Ali, Paulo começa o ministério da alegria, compartilhando o amor de Jesus com os soldados. Quando ele vai diante daqueles homens, daqueles líderes, seja no Sinédrio, seja em qualquer lugar, Paulo vai pregar o evangelho que transformou a vida dele. Ele vai contar aquela história. Ele está preso, ele deveria estar chorando. E aí você vai começar a ler a carta de Filipenses e vai ver como é que é o coração de alguém que é apaixonado, alguém que ama Jesus, alguém que quer Jesus, alguém que conhece Jesus, alguém que tem uma noção clara e completa do que era e agora do que é. Olha só, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo.
E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ele estava diante de umas circunstâncias que poderia custar a sua própria vida, mas ele está enxergando o que Deus está falando através de tudo isso. Não dá para aceitar nenhum pastor hoje, ainda colocando a pandemia como se fosse um problema, para que o Espírito de Deus fizesse um movimento. Aliás, o que Deus fez de movimento através dessa pandemia, o que nós temos através da pandemia, perdemos pessoas, mas não para o inferno. A igreja não perdeu ninguém para o inferno. Muitas pessoas na pandemia tiveram a vida ceifada e talvez não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus como Paulo, de conhecer Jesus como eu. Então não há motivo para nós colocarmos a culpa em nada, para viver e experimentar o poder de Deus sendo manifesto na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério, nos nossos pequenos grupos, nos encontros de RD, porque ali o poder de Deus opera de uma forma extraordinária. Quando nós vemos isso, Paulo falando, olha, eu estou preso, e tudo que eu ganhei com a prisão foi a oportunidade para falar para os guardas do palácio, para os soldados, para os companheiros de cela. Uma oportunidade. E ele está olhando para dentro, para o lugar que ele está, para o espaço que ele está, para a condição que ele está. Mas ele também olha para fora, lá fora ele tem a igreja do Senhor Jesus. E ele falou, aconteceu alguma coisa no coração da igreja com a minha prisão. Os irmãos ficaram motivados a pregar o evangelho, mexeu com o brilho da igreja. Que coisa extraordinária, a gente vê alguém que tem visão, alguém que apesar da condição consegue de alguma forma viver a alegria do Senhor. Talvez Paulo tivesse numa situação de dores, talvez ele tivesse numa situação de humilhação, porque nós sabemos o contexto de uma cadeia, conhecemos um pouco sobre o Império Romano, as maneiras como eles tratavam os seus presos, mas talvez faltasse um conforto no corpo dele, mas não tinha nenhum desconforto no coração de Paulo. A alegria estava lá, impressa, estampada no coração dele. Nós vamos caminhar e vendo que Paulo, ele convivia com algumas coisas complicadas também como líder. Paulo vivia com a discórdia entre os cristãos, ele convivia com isso. Paulo convivia com distorções do evangelho, ele vai tratar isso. O livro de Gálatas vai trazer o evangelho anátema, vai falar de coisas que eram complicadas, coisas que nós convivemos também. Eu pastorei uma comunidade que ouve os pregadores da internet. E às vezes eles ouvem os pregadores da internet e são tremendamente abençoados como eu. Mas às vezes eles ouvem os pregadores da internet para questionar a sombra de tudo que a gente faz como igreja. Você acha que... acho que Paulo não daria conta de liderar e pastorear na nossa geração. Não, querido. Paulo pastoreava, liderava o mesmo ser humano que eu e você lideramos, pastoreamos. Paulo tinha lutas e dificuldades. Havia um grupo dentro da igreja que não estava satisfeito, que quando olhava para a manifestação de poder na vida de Paulo, ficava com inveja. E Paulo vai falar de uma forma brilhante, ele vai dizer, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto eu estou preso. Mas que importa? Olha o que ele diz. O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Olha a alegria dele, de fato continuarei a me alegrar, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo de Deus. Querido, não dá para não parar nesse texto
entendendo que não está falando de seitas que falam de Jesus, não está falando de grupos que falam de Jesus, não está falando de filosofias ocidentais ou orientais que falam de Jesus. Ele está falando da igreja. Na igreja tem gente que está pregando o evangelho, está sim pregando o evangelho, talvez sejam dominados pelo legalismo, na maneira de fazer, e ele fala, mas importa que Cristo seja pregado, mesmo por aqueles que têm algum problema comigo, com a minha liderança, não aceitam a minha liderança. Lutas nós vamos encontrar todos os dias. Eu poderia passar uma semana contando coisas que Deus tem feito em Santa Catarina. Quero terminar essa palavra compartilhando um pouco isso. Mas presta atenção no que eu vou falar. Nós não vivemos um dia no ministério sem luta. Nós não vivemos um dia no ministério sem a sombra de uma situação desconfortável que nós estamos orando e pedindo que Deus olhe por nós e que Ele mude aquele quadro. Isso é ministério. No meu pequeno grupo é assim, no meu ministério pastoral é assim, nas lideranças que nós exercemos na igreja e às vezes fora da igreja. Isso acontece do mesmo jeito. Mas o poder de Deus nos sustenta. Então não há tempo, como diz o pastor Fernando Brandão, de retroceder, de recuar. É tempo de avançar. Aleluia. Quando nós olhamos para Paulo e a gente vê a maneira como ele encarou a história dele, e eu queria ler um trecho onde ele diz, eu aguardo, versículo 20, capítulo 1, eu aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora em Cristo, será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer significa ir para a presença de Deus. Um justo, um salvo tem o privilégio de morrer com Cristo e se encontrar com Ele. Então o morrer não é o problema. Chegou a enfermidade. Quantos irmãos nós testemunhamos que a enfermidade não foi capaz de parar eles de evangelizar? Quantas vezes nós fomos a um hospital para orar, para levar a palavra, para ler um salmo com alguém que está doente, chegamos lá e encontramos um membro da nossa igreja evangelizando alguém que está na cama do lado, mesmo diante de uma enfermidade, e que os médicos falam, não temos mais o que fazer por você. O coração não para. É um coração que a gente entende aqui. A superação, querido, é o que desenvolve o estilo de vida determinado do apóstolo Paulo, e nós precisamos aprender e a viver sobre essa sombra do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Querido, é difícil humanamente nós conseguimos enxergar, entender, compreender, alcançar na nossa mente o poder de Deus. Mas eu tive o privilégio que a Igreja Multiplicadora me deu de estar na Nicarágua no Multiplique em 2019 e pregar para uma multidão, gente, muita gente naquele lugar. Eu tive a oportunidade de estar naquele lugar e eles me levaram a um vulcão, vulcanes, né, pastor Fabrício? Me levaram a um vulcão. E eu tive em alguns lugares conhecendo, quando eu tive, por exemplo, em Foz do Iguaçu, diante das cataratas, você fica maravilhado com aquilo. Eu já tive algumas vezes ali, e eu lembro que uma vez que eu tive ali naquele lugar, em Foz do Iguaçu, nas cataratas, era um tempo de chuva, e eles estavam até limitando até onde você podia chegar, porque o volume de água era uma coisa tão estrondosa, inalcançável, mas uma beleza de grandeza, de poder, de criação diante de você. Eu tive em outros lugares, um dos cânions mais bonitos do Brasil, está na cidade de Urubici, ali no estado de Santa Catarina. Estive lá, aquilo é lindo, você para e vê aquele cânion, aquilo é bonito demais, você para lá em cima e você vê aquela cadeia de montanhas, lugares que mostram a criação, que às vezes na cidade a gente não consegue perceber, mas os nicaragüenhos, eles superaram isso. Eles me levaram diante do maior vulcão que eles têm lá. Como é o nome? Massaia. E lá em cima, olhando, aquela cratera gigantesca,
aquele fervilhar vermelho, aquela nuvem enorme que é causado pelo vulcão, olhando aquilo, olhando aquelas rochas todas em volta, aquilo é muito grande, é muito grande. Ali, eu tive mais uma vez a percepção do Deus a quem eu sigo. Olha como é poderoso o Deus a quem eu sirvo. O Massaia me mostrou uma fagulha do que é o poder de Deus para um ser humano que nem pode chegar perto, que tem que se manter longe, que não dá conta nem da fumaça daquele vulcão, porque me leva a óbito, à morte. Paulo conhecia o Deus a quem ele estava pregando. Paulo sabia exatamente quem era o Deus que ele estava pregando para aqueles homens ali, aqueles carcereiros ali, para pessoas que estavam perto dele. Paulo vai mandar uma carta para Filemão, e quando ele manda uma carta para Filemão, ele apresenta Filemão agora não mais como escravo fugitivo, mas como nosso irmão, transformado, restaurado. Ele coloca Filemão como filho dele, filho que gerei em cadeias. Nada para o apóstolo Paulo. Eu estou pronto para morrer, e morrer para mim é lucro. Se eu morrer, igreja, está tudo bem. Se eu continuar vivendo, eu vou continuar trabalhando para que a igreja do Senhor Jesus prospere. Morrer para mim é lucro, viver para mim um privilégio e um benefício de servir o Senhor ainda nesse tempo. Querido, às vezes eu, lendo a palavra, fico envergonhado, que muitas vezes a preguiça toma conta da gente. Muitas vezes as filosofias que a gente ouve em volta de nós tomam conta da gente. Muita gente não sabe nem os limites, às vezes a gente se perde nos limites. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, você está cuidando bem da sua família? E olha, essa resposta ela só pode ser dada com misericórdia. Eu tento avaliar o cuidado e o empenho da minha vida com a minha família com o passar dos anos, porque às vezes pontualmente eu não consigo ver. Às vezes eu tenho dificuldade de enxergar o quanto de bondade, de misericórdia, de estímulo, de ensino, de motivação eu estou passando para os meus filhos, e no que talvez eu esteja falhando com eles. Meus filhos são muito graciosos comigo. Meus filhos me abençoam muito, eles me escrevem coisas extraordinárias sobre mim, que eu olho e falei: caramba! Mas eu sei quem eu sou. E eu sei que para ser um pai, para marcar a vida dos meus filhos, eu dependo exclusivamente da misericórdia de Deus. Para ser um pastor e ser relevante na minha igreja, para liderar o povo em Santa Catarina, eu dependo da misericórdia de Deus todos os dias. Paulo diz: miserável homem que sou, quem sou eu, se a misericórdia de Deus não for pela sua vida, querido? Você não vai ter o privilégio de ver a sua família seguindo ao Senhor. Se a misericórdia de Deus não fosse pela sua vida, você não teria a oportunidade de ser um líder, de ter um pequeno grupo na sua casa, de ter relacionamentos discipuladores, de ter filhos na fé. Você tem isso porque a misericórdia, você tem uma coisa que recebeu que você nunca foi digno. Então nós fomos salvos pela graça. Então eu preciso contar para a cidade de Jaraguá do Sul, para o estado de Santa Catarina e para o Brasil, que existe um Deus relacional. Sabe, eu preciso contar para as pessoas sobre o Deus dela, porque todas as pessoas foram criadas por Deus. Mas eu preciso explicar para elas que o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar o mundo, colocou na mão dela a responsabilidade de entregar a vida dela ao Senhor Jesus, para se tornar, por adoção, filho de Deus. Isso foi a tarefa que Deus deu para mim. Há 22 anos eu estou envolvido com um pequeno grupo. Pequenos grupos marcou a minha história ministerial, marcou a minha vida pessoal. Pequenos grupos me fez viajar por muitos lugares, no começo fazendo pesquisas, conhecendo as coisas, conhecendo modelos, e todo lugar que eu ia eu encontrava. Olha, pequenos grupos me fez
escrever uma apostila para treinar os líderes da igreja. Sabe por que eu escrevi uma apostila? Porque talvez, na minha igreja, inclusive, na minha denominação, eu era aquele menos provável de escrever e sistematizar alguma coisa para ensinar os líderes a liderar pequeno grupo. É porque não tinha. E quando eu ia a outros lugares, eu encontrava doutrinas dentro do pacote, e eu não podia levar doutrinas. Eu não tinha condição de levar o material que eu estava lendo, dizia que para ser um líder de pequeno grupo você tem que falar em línguas. Bom, eu acredito no dom de línguas, mas eu não acredito que todo líder de pequeno grupo tem o dom de línguas. E aí a gente precisava escrever. E ali começa a minha história com a Igreja Multiplicadora. Ali começa a história, onde eu começo a viajar com o Fabrício e ser discipulado por ele, de andar com o Diogo e ser discipulado por ele, de conhecer o pastor Eude, de conhecer o pastor Willy e ser discipulado por eles, ser marcado por eles, de andar com pessoas que tinham um coração extraordinário, de ir até a casa deles, a cidade deles, a igreja em que eles estavam pastoreando e ver o amor de Deus. É nessa oportunidade que eu tenho de ouvir a história do pastor Esdras. Aliás, a história do pastor Esdras eu conheci antes de conhecê-lo. E os pastores da Igreja Multiplicadora, você precisa conhecer o Esdras. Pastor Flávio, quantas coisas eu aprendi e eu aprendo. Se eu estou aprendendo alguma coisa sobre mentoria, eu tenho aprendido com o pastor William. Se eu estou aprendendo o meu líder hoje em evangelização pessoal, levar a igreja à evangelização pessoal, é o material que o pastor Diogo está produzindo. São os tutoriais que ele tem produzido. Semana passada eu estava ouvindo um ainda, e ouvindo ele eu falei, tem coisas que eu preciso arrumar. Tem coisas que eu preciso voltar a fazer. Tem coisas o tempo inteiro. Porque nós estamos sempre aprendendo. E por que eu amo o pequeno grupo? Porque em qualquer lugar pode acontecer um encontro de uma porção da igreja do Senhor Jesus, e o poder de Deus pode se manifestar. Eu amo pequeno grupo porque qualquer pessoa pode ser usada para trazer novos participantes, inclusive, em especial, pessoas que não conhecem a Jesus, não convertidos. Por que eu amo esse projeto nas casas, nos lares, em qualquer lugar? Qualquer dia da semana podemos nos encontrar. Rompemos com o dia do Senhor, porque todos os dias se tornaram dias do Senhor. Rompemos com o endereço da igreja, porque agora nós temos centenas e números de endereços. Qual é o endereço da sua igreja, pastor? Não consigo decorar, porque lá em Curitiba eram centenas, em Jaraguá já são dezenas. De casa aonde a igreja do Senhor Jesus, o endereço da igreja do Senhor Jesus. Então eu amo pequeno grupo, porque qualquer encontro é motivo para a gente adorar o Senhor, é motivo para ouvir um testemunho, é motivo para ver alguém entregando a vida ao Senhor Jesus. Eu nunca vou me esquecer de uma senhorinha, nós estávamos terminando o pequeno grupo, ela era visitante. E de repente terminou o pequeno grupo e ela falou assim, mas já acabou o pequeno grupo já, mas eu preciso entregar minha vida para o Senhor Jesus. Ela falou, não, em algum momento nesse encontro eles vão me oferecer Jesus para que eu possa entregar minha vida para o Senhor Jesus. Aí acabou o pequeno grupo, ninguém fez isso. Aí ela se rebelou e falou, eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus. Aí eu virei para o lado e falei, Andressa, ora por ela, ora com ela, faz a oração para ela repetir. E aí o pequeno grupo que estava terminando parece que recomeçou. Porque pequeno grupo é lugar de avivamento, pequeno grupo é lugar de sofrimento. Às vezes a gente se decepciona com pessoas que estão perto da gente. Mas que oportunidade eu tenho para olhar para alguém que tem uma atitude, que fez escolhas que são decepcionantes, e lembrar que eu, um dia, e tantas vezes decepcionei o meu Deus, quantas vezes decepcionei os meus pais,
Quantas vezes decepcionei a minha esposa, quantas vezes decepcionei os meus filhos, mas o meu Deus, o Deus da misericórdia, me dá a oportunidade de continuar em pé. Quantas vezes decepcionei um membro da minha igreja, e por falta de jeito, por falta de traquejo, às vezes faltou a porção do amor, aquela que me faz preocupar qual é a regra para excluir membros da minha igreja. O amor de Deus é isso. Tomás de Aquino, ele separou a vida das pessoas, e Tomás de Aquino diz que a gente vive uma dualidade, que parte de mim é sobrenatural e uma outra parte é natural. Tomás de Aquino, ele dava uma ideia de que no domingo, quando a igreja estava celebrando e reunida, ali era sobrenatural, eu sou ali um crente, mas na segunda-feira o meu foco é o trabalho, então eu preciso separar. E ele defendeu isso, mas aí vem Martim, isso com certeza tem um pouco de influência do humanismo, que pega as coisas e coloca como referenciais na sua vida. Mas aí vem Lutero e diz que tudo é de Deus, que todos os dias são de Deus, que as manhãs todas são de Deus, que as tardes todas são de Deus, que a segunda é de Deus, e quando eu estou no trabalho, eu estou numa seara que é de Deus. Calvino vai dizer e defender o trabalho como algo sagrado, porque o trabalho era algo maldito. Trabalhar, olha, você trabalha porque a culpa do Adão, a culpa de Eva. Você trabalha por causa, o trabalho é o pecado, é o fardo que Deus lançou sobre a sua vida. Aí nós temos um negócio na igreja chamado ministério, que significa serviço, que significa trabalho. Bom, como é que isso não vai ser de Deus? Então nós começamos a aprender, e nós começamos a entender. Então, nós vivemos o tempo que Deus deu de oportunidade para crescer. E uma coisa que nós precisamos fazer é trabalhar e encher a cidade do poder, da glória de Deus, através dos relacionamentos discipuladores, através dos pequenos grupos. Eu estou sempre aprendendo, e eu aprendi um pouco mais aqui. Eu tenho um mapa que está aí, que está no meu gabinete. Eu tenho um mapa da cidade de Jaraguá em gabinete. E cada pequeno grupo que a gente consegue, vou lá e coloco um alfinete coloridinho, marcando aquele bairro que nós estamos lá. Nós queremos alcançar todos os bairros da cidade. Estão aqui. Aqui você vê por cores, porque aqui tem jovens, tem pré-adolescente, adolescente, família. O amarelinho lá do lado, que está tudo que a gente tem de pequeno grupo é sempre desatualizado, porque lá nós já temos 3 pequenos grupos, porque está faltando o pequeno grupo dos haitianos, que começou há 2 semanas aqui. São 3 amarelinhos, não são 2 mais, porque nós estamos em expansão. Isso aqui é a parede do meu gabinete. Isso aqui está lá, pequenos grupos multiplicadores da comunidade Batista Vida Nova, Jaraguá do Sul. Então nós estamos invadindo a cidade, essa é a ideia. Aí vem pastor Miguel. Pastor Miguel não, pastor Miguel, vem o Livramento. Como é o nome dele, pastor? O pastor de Livramento. Eu estou falando de um PGM em cada bairro da cidade. O testemunho da primeira noite. Jardim do Mulato. Aí vem Jardim do Mulato e fala de um PGM em cada rua. Que é isso, pastor William? O que você faz com uma informação dessa? Deus dá visão aos nossos queridos irmãos. E nós pegamos carona na visão. E nós vamos junto na visão. E nós aprendemos. Cada livro, eu acompanhei todos os livros, cada um sendo lançado da Igreja Multiplicadora. Vibrávamos por cada conteúdo, porque era importante para a nação batista, que hoje é importante para outras denominações, que hoje são traduzidos para outras línguas. A oportunidade que Deus nos dá de sentar com irmãos de outras denominações, coisas lindas que nós fazemos. Pastor Irlande foi meu professor na faculdade de São Paulo. Eu tive o privilégio de ter aula com ele, e ele já era idoso, lá em 99. Pastor Irlande, ele reúne os alunos, e ele traz uma carta.
E ele separa a gente em grupos. E ele dá uma carta, uma cópia daquela carta para cada grupo. E aquela carta era uma carta da Convenção Batista Nacional. E a Convenção Batista Nacional, em uma das assembleias, decidiu que tinha que pedir perdão para a Convenção Batista Brasileira. Pastor Irlande, provavelmente o relator, na assembleia convocado ali com um grupo de queridos, de pastores, de teólogos, de líderes da nossa denominação, para poder propor o que a Convenção Batista Brasileira ia fazer com a carta que a Convenção Batista Nacional tinha enviado para a nossa denominação, pedindo perdão pela ruptura que aconteceu na década de 60. Pastor Irlande entregou e fez: vocês vão ter que responder a carta para a Convenção Batista Nacional. E nós éramos jovens seminaristas, batendo cabeça para entender. E nós estávamos discutindo. Sempre tem um pouco de legalismo no nosso coração. E a gente estava ali naquele envolvimento para tentar. E daí, terminamos, escrevemos, entregamos as cartas. Ele leu todas as cartas dos grupos. E ele veio e trouxe a carta da Convenção Batista Brasileira. E a carta da Convenção Batista Brasileira para a Convenção Batista Nacional era um pedido de perdão também. E nós aprendíamos a ler. E percebíamos que Deus estava fazendo um grande movimento no coração de duas denominações, irmãs, que se amam, que nasceram juntas e que cumprem um papel hoje importante no nosso país, com relação à pregação do Evangelho. Você aprende com pessoas como essa. Se tem uma coisa que eu não sou digno, é de pregar no mesmo púlpito que o pastor Irlande. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque eu tenho muito que aprender e muito que trabalhar para chegar perto do que é o ministério desse homem. Mas a nossa denominação é cheia de pastores, missionários e irmãos que o Brasil não conhece, em cada região, que fazem a nossa denominação prosperar. Quem faz a nossa denominação prosperar, querido, não é simplesmente aquilo que nós conquistamos, o número de templos construídos, o número de igrejas que nós temos espalhado. O que faz a nossa denominação funcionar é o amor de Deus que tem no coração de pessoas. Já foi citado aqui, pastor Fabrício citou William Bagby, Annie Bagby, um casal precioso, ousado, que vem e planta as primeiras igrejas aí batistas no nosso Brasil. Aqui, pertinho da gente, está de São Paulo, aqui, Santa Bárbara do Oeste, estamos perto aqui, Santa Bárbara do Oeste, vai lá para Salvador, Rio de Janeiro, e os batistas começam a crescer. Zacarias e Kate Taylor, outro casal importante na nossa história. Samuel Gisber, outro homem gigante. Samuel Pires de Melo, que foi para o Paraná, caixeiro viajante, leva a palavra, abre a primeira igreja batista do estado do Paraná, na cidade de Paranaguá, e hoje é uma das cidades mais, a cidade mais, que tem mais evangélicos no estado do Paraná, proporcionalmente é Paranaguá, aonde começou. Aí você avança. Bom, cadê o povo do Nordeste e do Norte aí? Eita, povo abençoado. Povo abençoado. Toda vez que eu ia pregar no Nordeste, toda vez que eu ia pregar ali no norte do país, e eu preguei em alguns aniversários de igreja, e era contada a história da igreja, aparecia um nome, Eurico Nelson. Igrejas centenárias, aparecia o nome Eurico Nelson. Aí eu comecei a ouvir isso em São Luís, aí eu vou para Manaus, eu ouço isso, aí eu vou para Alagoas, eu ouço esse nome. Aí eu comecei a acionar os meus amigos, que tem bastante conhecimento, e eu falei: eu quero saber quem que é o Eurico Nelson, eu quero conhecê-lo. A igreja está centenária, mas eu queria saber quem era esse homem. E eu fiquei muito triste, porque não tinha um livro para me comprar sobre a vida de Eurico Nelson. Mas um irmão lá da primeira igreja batista de Manaus me entregou uma apostila. Quer conhecer Eurico Nelson? Eu tenho essa apostila guardada na minha biblioteca, com muito carinho. Uma história linda, extraordinária e brilhante de gente que fez a nossa nação existir da maneira como ela existe. Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. Queridos, eu queria
que você entendesse que a alegria é o que o poder de Deus produz para que uma nação evangélica, uma denominação importante na nossa nação, uma das maiores denominações, que é o povo batista, que tem um papel muito importante, precioso, que nós lidamos com todas as nossas incoerências, as nossas limitações e as nossas dificuldades e com os erros que nós, na igreja local, como denominação, já cometemos e já tivemos que consertar, e temos coisas para consertar, mas a igreja batista, a denominação batista tem um papel, e o nosso papel é colocar o mapa da cidade onde a gente vive, do estado, na parede, e orar todos os dias para que o evangelho avance, e para que os pequenos grupos tenham a capacidade de entrar nos lugares que nós não conseguiríamos de forma estruturada e organizada com templos. Não, é a casa, é o lugar. E o que vai acontecer é que Deus, Ele dá tarefas e trabalhos, e nós compramos, e nós abraçamos, e nós avançamos, porque o nosso Deus é aquele que nos escolheu para fazer a obra que Ele nos escolheu. Tem um ministério que Deus tem para mim, tem o ministério do Senhor que Deus tem ali para o pastor Esdras, tem o ministério do Senhor que Ele tem lá para o André, nosso seminarista ali da Igreja Batista Bacaxeri, para o pastor Eduardo Arantes, é o ministério que ele tem para o Israel, é o ministério que ele tem, todos nós temos um ministério, e somado isso, representa a vontade, os desígnios de Deus para a nossa nação, para a nossa cidade, para o nosso estado, e a gente precisa trabalhar, e trabalhar muito. Durante 18 anos, eu tive o privilégio, um privilégio que eu tenho certeza até que alguns pastores aqui não tiveram. Eu vou explicar isso. Quando eu iniciei o meu ministério pastoral, eu não iniciei o meu ministério pastoral aprendendo sozinho em algum lugar. Eu fui ser pastor de jovem numa igreja onde o pastor Roberto Silvado era o pastor da igreja, e eu trabalhei 18 anos ao lado do pastor Roberto. Eu aprendi muitas coisas com ele, aprendi muitas coisas com o pastor Marcos, com o pastor Silvani, aprendi muitas coisas com o pastor Renato, até hoje continuo aprendendo. São mentores que têm cuidado e me protegido em Santa Catarina. Então eu falo do privilégio de participar de um colegiado de pastores. Porque se eu não tivesse participado de um colegiado de pastores, nascido em Seropédica, um lugar de 14 mil habitantes quando eu nasci, que visão eu tinha de ministério pastoral? Que visão eu tenho? A visão que eu tenho é de pastores do Bacaxeri. A visão que eu tenho é da minha família, que é batista já de 5 gerações. A visão que eu tenho é de muitos líderes na igreja local, que me ensinam a cada dia. Eu sou um aprendiz, eu estou aprendendo cada vez mais com a igreja do Senhor Jesus. A igreja que eu devo a minha vida como pai. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela deu oportunidade para os meus filhos serem líderes de pequeno grupo ainda na adolescência. Ver os nossos filhos liderando com 14, 15 anos um pequeno grupo. Aí um pouquinho mais tarde eles vão fazer estágio numa empresa. Só que quando eles chegam numa empresa aos 17, 18, às vezes 19 anos para fazer estágio, eles foram capacitados pela igreja do Senhor Jesus a liderar. Será que você consegue perceber o quão é grande isso? Quando eles têm que sentar com um colega na empresa, eles já sentaram com dezenas de pessoas para fazer o discipulado. Ver os nossos filhos no sofá, capacitados por uma igreja, a discipular outro, preparar para o batismo. 15 anos, preparando alguém para o batismo, ensinando os primeiros passos da fé cristã. Quando chega na vida profissional, meu irmão, a igreja do Senhor Jesus já tinha colocado a mão neles. Foi isso que você viveu? É isso que você tem vivido? Levanta a mão e fala: pastor, é isso que eu tenho vivido na minha igreja. A minha igreja é uma formadora de líderes. Ela prepara as pessoas para o mundo, e ela capacita as pessoas
A igreja não pode ser um lugar onde os nossos jovens, quando chegam na faculdade, não foram preparados para isso, e eles se perdem, porque o que o professor de sociologia, o que o professor de psicologia fala, ele não tem respostas, e a fé dele entra em crise, e ele se afasta. Pequenos grupos e relacionamento discipuladores vão fazer isso. No ano de 2021, no meio da pandemia, eu recebo uma mensagem de uma irmã de Santa Catarina, a Neif, ela está aqui, e ela não me conhecia por causa da Igreja Batista do Bacaxiri, ela não me conhecia por causa da Igreja Multiplicadora, ela não me conhecia por causa da família Tunala, ela não me conhecia por causa da Igreja de Curitiba, ela me conhecia porque há muitos anos atrás ela fez um curso de, se eu não me engano, de evangelismo criativo, e a pessoa que estava dando o curso de evangelismo criativo há muitos anos atrás, não vou lembrar a cidade, se é Cascavel, estava usando um material que eu tinha escrito, aquele material que eu escrevi para os jovens da minha igreja. E aí ela pergunta: pastor, nós estamos num processo aqui na igreja, e ela me convida se ela poderia me indicar para um grupo de sucessão pastoral, uma comissão de sucessão pastoral, um GT de sucessão pastoral. E aquilo foi bem confuso, e eu, a priori, não vi a possibilidade alguma de eu sair do Bacaxiri, uns tantos anos, e o tamanho da responsabilidade que eu tinha, todos os ministérios que eu estava envolvido, e isso ficou um tanto quanto estranho. Mas aqueles irmãos, eles deram uma forçada de barra comigo. E eles começaram a gente começou a ter contato, e ele falou: pastor, pelo menos nos ajuda aqui. Estamos vivendo isso. Aquela igreja havia sofrido, ainda no meio da temporada, um grande golpe, e se envolveu ali na cidade, a igreja, com um grande escândalo. Então era uma igreja bem famosa na cidade, por causa do escândalo que havia acontecido. Era uma igreja que tinha muitas feridas e muita machucadura, e por causa do escândalo, a maioria das pessoas foram embora da igreja. Uma igreja que no final de semana num domingo passou a ter 60, 70 pessoas num culto ali, a priori primeiro por causa da pandemia, depois é porque o pessoal e tudo aquilo que estava acontecendo foram embora, e houve feridas, e houve pessoas que ofenderam outras, e esse era o contexto. Então, quando eu busquei informação da igreja, as informações não eram boas. Quando eu falei com alguns líderes aqui, lá de Santa Catarina, sobre a igreja, a informação não era boa. Mas eu estava numa igreja saudável, eu estava numa igreja que não sabe o que é divisão, eu estava numa igreja onde os pastores não estavam envolvidos em escândalos, ou se envolveram em escândalos. Eu estava numa igreja que prosperava, que crescia, que avançava. E como é que eu ia para uma igreja em que os pastores de Santa Catarina estão indicando: olha, pastor, a situação lá foi muito grave e tudo. Fui para Santa Catarina e comecei a ouvir eles. Comecei a ouvir, e qualquer lista que eu fazia, dizia: esquece Santa Catarina, fica onde você está, você não seja bobo, né? Isso era o meu subconsciente falando, diante de todos os problemas. Só que eu encontrei uma coisa em Santa Catarina: eu encontrei um grupo pequeno de líderes que não desistiram daquela igreja e que seguraram as pontas, e alguns deles estão aqui. Eu encontrei um grupo que me deu um testemunho que eu nunca tinha. Bom, todas as igrejas que eu frequentei e que eu participei, desde que eu nasci, foram igrejas saudáveis. Todas, sem exceção. Primeira Igreja Batista de Seropédica, cresci naquela igreja. Uma igreja saudável, sempre levou muita gente a Cristo, aquela igreja. Fui para Curitiba, Igreja Batista do Bom Retiro, fui cuidar. Meus filhos amam aquela igreja, por causa da infância deles ali. Eu tive pastores como o pastor Domingos ali, o pastor Erickson, que são pastores. O pastor Erickson veio pregar no 20 anos de ministério que aconteceu agora em setembro. Então, uma experiência muito grande com a igreja. Mas tinha um grupo de irmãos ali, que todas as vezes que eles contavam as histórias do que tinha acontecido, eles choravam. Eu nunca tinha visto gente chorar tanto por uma igreja. Isso foi algo que
o Senhor começou a falar comigo. E eu estava ali discutindo com a minha esposa se entraríamos, se não entraríamos. E eu fui a um culto no Bacaxeri. E no culto do Bacaxeri, no meio do culto, com todos os meus irmãos e amigos, com esses queridos que estão aí, com gente, uma multidão de pessoas que eu apresentei, que eu batizei, que eu casei, que, sabe, gente que, vários filhos na fé, pastores, que eram meus filhos na fé, na igreja. O Espírito fala ao meu coração e diz: você pode ir embora do Bacaxeri, porque o Bacaxeri sem você continua do mesmo tamanho e vai crescer. Acho que vai crescer mais. Aquilo parecia inacreditável. A gente luta contra orgulho, queridos, constantemente. E parece que você é realmente alguém importante no contexto da igreja. E você até é alguém importante, se o Espírito de Deus, o poder de Deus se manifestar na sua mente, no seu coração e na sua liderança. Bom, conversei com a minha esposa. E nós conversamos, e ir para Santa Catarina representava deixar os nossos filhos. A minha mãe, na época, aos 76 anos de idade. Toda a família da minha esposa é curitibana. Todos os meus amigos, os meus discípulos, os mentores. Precisava deixar a Igreja Batista do Bacaxeri, sair de perto do pastor Roberto Silvado, que é muito mais que um líder, é um pai. Mas o Espírito falando, eu falei: vamos a Santa Catarina. Vamos participar do processo. Eles tinham alguns nomes, mas eles são tão malucos, né, e doidos, que quando eu falei que ia, eles não pararam de conversar com os outros pastores. Agora era só eu. Eu fiquei mais assustado ainda com a história. Eu falei: mas por que vocês fizeram isso? O Senhor confirmou, nós fomos. Chegamos lá e começamos a trabalhar. Começamos a alinhar os ministérios. Quando eu cheguei, os poucos ministérios que tinham ainda funcionando ali, a estrutura básica de uma igreja batista funcionando, por causa desses queridos líderes aguerridos. Ministério de intercessão, ministério de crianças, tinha alguém ali cuidando dos adolescentes. Tinha um ministério no sábado ali com pré-adolescentes, chamados Exploradores do Rei. Tinha um ministério de música. E quando eu cheguei, os líderes começaram a me procurar e falaram: pastor, agora que o senhor chegou, eu vim para entregar um ministério. E aí veio o primeiro, veio o segundo. E queridos, eu negociei e conversei com cada um deles. Mas o Senhor havia me dado uma paz muito grande. Havia uma palavra do Senhor que foi em outro contexto, aonde Ele falou: eu já tinha confirmado, nós estávamos já para ir. Aí o Senhor fala ao meu coração: eu estou te levando para Jaraguá do Sul. Outra palavra do Senhor: eu estou te levando para Jaraguá do Sul, porque eu quero que você veja o que eu vou fazer naquele lugar. O Miguel, eu estive na igreja dele. Cadê o Miguel? Estive na igreja do Miguel. E vocês ouviram o testemunho do Miguel. Eu posso dizer uma coisa para vocês: vocês não têm ideia do que é a Lagoa. Eu fui lá, eu vi. Eu preguei para aquelas pessoas. Uma multidão que há pouco tempo atrás não existia. O Miguel é um cara extraordinário. Eu falei uma coisa para o Miguel. Eu falei: Miguel, o que você está fazendo aqui, o que está acontecendo aqui através do seu ministério? Presta atenção, Miguel. Falei para eles lá: o que está acontecendo aqui, nesse ministério, eu já vi acontecer centenas de vezes. O que Deus está fazendo aqui, eu vi Ele fazer em muitos outros lugares, mas eu ainda não tinha visto Deus fazer, usando homens como você, nessa velocidade que Deus está fazendo. Deus não levou você para pastorear uma igreja para que você faça algo grande e entregue para Ele. Deus levou você para pastorear uma igreja para fazer algo grande, para que você possa ver e enxergar o tamanho do amor dEle pela sua vida e por essa igreja. Deus não chamou você para liderar um pequeno grupo porque Ele quer que um grupo forte e sólido, Ele quer formar um grupo forte e sólido, cheio de gente restaurada, perdoada, sendo preparado para ser um líder.
E Ele quer que você seja testemunha. Deus está te chamando para ser testemunha. Começamos a organizar os ministérios. Começamos ali restaurando os ministérios, realinhando, redesenhando os ministérios. Começamos um projeto, não íamos direto para pequeno grupo. É uma igreja que nunca teve pequeno grupo. Aliás, muitos irmãos com problema, porque teve um movimento que passou por Santa Catarina e devastou, chamado G12. Eu não estou aqui simplesmente falando mal do G12, mas várias igrejas foram muito feridas com o G12. E tem pastores que conseguiram se restaurar, como o pastor Edson Mesquita, como o pastor Alan da Primeira Igreja Batista de Jaraguá, homens de Deus que estiveram no G12 e souberam retornar e alinhar, e são igrejas relevantes hoje, mesmo que tiveram um momento muito difícil na jornada deles. Começamos a alinhar os ministérios, começamos a levantar pessoas, e o tempo inteiro eu estava sempre observando e orando, e eu escolhendo pessoas. Pastor Maurício, querido, que tem sido um companheiro, junto com o Teruel, que é vice-presidente, os dois vice-presidentes. Essa semana ele mandou um áudio para mim, e ele falou assim: pastor Tunala, eu quero te pedir perdão. E eu falei: o que o pastor Maurício está me pedindo perdão? E ele falou: quero te pedir perdão porque você escolheu várias pessoas para liderar pequeno grupo, e que eu olhei, e eu queria falar para você: não escolha essas pessoas, não coloque essas pessoas na liderança, eu conheço o passado delas. E ele falou para mim: eu quero te pedir perdão, porque de fato, aquelas pessoas, quando eu olho para o passado delas, eu acho que elas não são capazes. E eu fiquei com vontade de dizer para vocês, mas o Espírito me impediu de dizer isso. E hoje, quando a gente vê essas pessoas, quando eu vejo essas pessoas liderando, quando eu vejo essas pessoas produzindo frutos, eu entendo que a obra de Deus não é feita segundo os nossos conceitos. A coisa mais difícil no início de uma igreja que está começando com um projeto de pequenos grupos é acertar a escolha dos líderes. Sabe por quê? Porque nós temos a capacidade de rejeitar a maioria dos líderes que o Senhor escolheu. Quando você orar, ore por isso. Senhor, eu não sou capaz de nomear ninguém para assumir o ministério. Eu não sou capaz de nomear ninguém para assumir um pequeno grupo. Eu não sou capaz de ninguém, de forma alguma, para escolher alguém para fazer parte do colegiado de pastores, porque eu não enxergo os corações da maneira como o Senhor enxerga. Começamos a realinhar os ministérios, um por um. Começamos a escrever como seria cada ministério. Começamos a trabalhar os líderes. E nós tínhamos um grupo de aproximadamente 15 adolescentes que se reunia. Formatamos como seria o ministério do adolescente através dos pequenos grupos. Eles começaram com um novo formato em fevereiro. 15 adolescentes no encontro. Quando nós chegamos em outubro, nós tínhamos 70 adolescentes no encontro. Começamos a criar o ministério dos pequenos grupos. Deus é tão precioso. Pastor Diogo me dá um grande presente. Um casal muito especial, Dani e Carlos, estavam se mudando do Rio de Janeiro para morar em Florianópolis. Aí o pastor Diogo, ele vai intervir. E ele vai falar assim: Dani, Carlos, vocês não podem ir para Jaraguá, para Florianópolis, vocês têm que ir para Jaraguá. O pastor Tunala chegou em Jaraguá, ele tem muito trabalho em Jaraguá, e eles aceitam o desafio. Gente que muda o plano, porque um amigo, um líder como o pastor Diogo, liga para eles e fala: vocês não podem ir para Florianópolis. Trabalhou na junta de missões no Rio de Janeiro, ele vai. Carlos e Dani assumem e iniciam um projeto chamado Start, que são os nossos pré-adolescentes em pequenos grupos, e é o espaço mais divertido e extraordinário que tem de pequenos grupos. Realinhamos a liderança do Kids. Tínhamos a estatística de final de 2021, nós tínhamos ali em torno de 25 crianças no domingo à noite. Agora nós não sabemos o que fazemos com as crianças, porque parece gremlins. Elas estão se multiplicando de um jeito extraordinário. Olha, é água. Tem que falar: não dá mais água para as crianças, que com água elas se multiplicam.
Mas são 124, 122 Ministério Infantil no domingo. Nós precisamos montar uma equipe, um grupo, e nós estamos discutindo e trabalhando, já temos um projeto desenhado, estamos discutindo, porque nós vamos ter que construir espaço. Há um mês atrás, reunido com a Aline, a líder do ministério, falando: Aline, segura, porque nós não devemos multiplicar o culto agora. No final do ano, vem o período de férias, muita gente viaja de férias, nós perdemos a equipe, e nós temos que dobrar a equipe. Então, faz uma manobra, acolhe essas crianças da melhor maneira possível. E a Aline falou: pastor, deixa comigo, porque aí nós temos o final do ano, onde muitos viajam para descansar, mas retornando, dobrar culto, porque as crianças colocaram a igreja inteira na parede, para multiplicar o culto. Porque Deus faz coisas incríveis, incríveis. Os nossos adolescentes, domingo de manhã tem batismos, e eu vou batizar 2 famílias, que estão na igreja porque os adolescentes vieram, e tomaram decisão com Cristo. E tem uma família, que eu vou batizar, por causa do nosso ministério de pré-adolescentes. Deus vai fazendo a obra do jeito dele. Se você perguntar para mim: pastor, por que a igreja está crescendo? Por causa dos pequenos grupos? Não, querido, não é por causa dos pequenos grupos, é por causa da multidão de gente que está arregaçando as mangas e está liderando vidas e pessoas em todas as gerações. 2021 batizamos 9 pessoas na igreja. 2022 batizamos 31 pessoas na igreja. 2023 batizamos 60 pessoas na igreja. E sabe o que é o mais incrível? O crescimento desse ano são 160 novos membros, só esse ano. Queridos, me desculpe citar tanto o pastor Irlande, mas ele é uma referência, e eu me sinto honrado até de ter usado o púlpito que ele usou antes de mim. Mas ele falou uma coisa que eu acredito tanto hoje, mas tanto, aquele mapa, Jaraguá do Sul tem 2 igrejas batistas, duas igrejas batistas. A primeira igreja batista, pastor Alain, pastor Helder, pastor Alanzinho. A comunidade batista Vida Nova, eu, pastor Maurício, Teruel, pastor Marcos, pastor Ládio, trabalhando e liderando. Mas essas 2 igrejas batistas, eu sei que a gente vai romper agora a casa dos 1000. Não são 1000 batistas numa cidade de 190 mil habitantes. Não estou desprestigiando as outras igrejas, não. Tivemos uma vigília de oração recente e oramos por todos os pastores e nomes que eu conhecia. Oramos pela vida do pastor Tom da Onda Dura. Oramos pela vida do pastor Léo da Bola de Neve. Oramos pela vida do pastor Cláudio, da igreja Assembleia de Deus. Oramos pela vida do pastor Petri da Somos, do pastor Osni da Casa de Oração. Oramos pela vida do pastor Ivan da Metodista. Oramos pela vida do pastor Daniel, do pastor Felipe da Luterana, apóstolo São Pedro. Clamamos, sabe qual era o clamor que nós fizemos? E todas as primeiras segunda-feiras do mês nós oramos por esses pastores, porque eu quero que a prosperidade do céu aconteça numa cidade de igrejas pequenas. Você vai andar por Jaraguá do Sul e vai passar por muitas igrejas, templos bonitos, lindos inclusive alguns, bem cuidados, mas que no domingo tem 30 pessoas. Tanta igreja, e a igreja histórica não está crescendo, a não ser os batistas ali, a primeira igreja, e a gente, Deus tem dado esse crescimento. Mas eu não quero ver a comunidade batista crescer, eu quero ver a cidade de Jaraguá, os cristãos de Jaraguá crescer. Eu quero que cresçam, como a igreja batista do pastor Jota, que está crescendo lá, a The Way. Queridos, nós acreditamos no movimento do céu, no avivamento do céu naquele lugar. Eu acredito nisso. Não é fácil sentar com os pastores e conversar. Não tem sido fácil. Já promovemos cafés, chamamos eles,
tiveram com a gente lá algumas vezes na igreja. Já compartilhei tudo que eu tinha para compartilhar, daquilo que eu aprendi. E sempre peço a eles, por favor, vocês conhecem mais a cultura alemã de Jaraguá do Sul do que eu. Eu preciso da ajuda de vocês. E assim tem sido. Porque eu sou um estrangeiro que vivo naquela cidade há 2 anos e 3 meses. E há 2 anos e 3 meses que nós tínhamos uma igreja com 211 membros arrolados. Mas uma frequência ali em julho de 2021, contando as crianças ali de 130 pessoas. Agora eu não posso mais trazer as crianças para o culto, porque nós fizemos isso há um tempo atrás e a coisa ficou complicada, não coube, deu bagunça, não tinha como entrar, tinha mais de 460 pessoas naquele lugar. Então a gente vê como isso tudo é importante. E quando o pastor Irlande falou que nem 30% ainda estão envolvidos nos pequenos grupos, essa é a realidade da minha igreja. Eu ainda tenho líderes importantes que têm me abençoado e que ainda não conseguiram entrar num pequeno grupo. E eu não sou o tipo de pastor que cria regra, nem gosto dessas regras. Se você não tiver num pequeno grupo, não pode cantar no louvor. Se você não tiver, eu não estou de forma alguma dizendo para qualquer líder que tem alguma regra, você conhece o seu contexto. Mas ninguém naquela igreja foi para o pequeno grupo porque eu dei uma ordem pastoral. Porque eu não quero que ninguém entre no pequeno grupo por uma ordem pastoral. Eu quero que o amor de Deus tome conta no coração deles, assim como tomou conta do meu. Eu quero que eles vivam apaixonados e olhem pessoas e falam: eu posso mudar a história dessa mulher que chegou aqui pela primeira vez. Eu amo estar num pequeno grupo e ter a gorética católica. Eu amo estar num pequeno grupo e ter ali naquele grupo especial, tão especial, eu chamo de irmã Santina, a nossa irmã católica, participando conosco, vibrando no dia da multiplicação. Eu e a Márcia começamos um pequeno grupo com 2 senhoras. Foi eu, a Márcia, a irmã Marina Silva, a ministra do nosso pequeno grupo, e ali a irmã Lore. E no mês passado nós multiplicamos com 32 pessoas esse pequeno grupo. Queridos, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria terminar essa minha palavra, deixa eu ver, já estou estourado ali, lembra? Eu queria terminar orando pela sua vida, orando com você. Mas eu queria te desafiar a fazer uma coisa. Nós temos uma estratégia. A nossa estratégia envolve a oração. A nossa estratégia envolve a evangelização discipuladora. A nossa estratégia envolve a formação de líderes. A nossa estratégia envolve a plantação de igreja. A nossa estratégia envolve nós invadirmos a cidade com compaixão e graça. A nossa estratégia envolve aonde o Senhor nos levar, seja qual for o lugar. Eu estou desconfiado. E se o céu não impedir isso, a minha geração, que já não é das mais novas, pode provar as algemas ainda por causa do Evangelho. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Eu já falei com o Senhor várias vezes sobre isso. Se aquilo que eu prego, as verdades que eu aprendi na palavra de Deus, vamos levar para a prisão, com um movimento contrário à igreja que o mundo está vivendo, e o Brasil também, vamos pregar nos presídios, para a honra e glória do Senhor Jesus. Se eu tiver que ser preso por não participar disso ou daquilo, eu acho muito possível ainda, para a minha geração de pastores. Imagina para os mais novos que estão aí. Se necessário for, vamos ser presos e morrer, mas nós não retrocedemos com o Evangelho de Cristo. E a nossa bandeira não é uma bandeira de sangue, a não ser o sangue de Jesus que nos cobre, mas é a bandeira do amor. Do mesmo jeito que Estevão morreu calado, quando abre a boca é para abençoar. A igreja do Senhor Jesus tem um papel importante. Querido, se você quiser chegar aqui na frente e trazendo o seu coração, a sua vida, trazendo a sua igreja e dizendo: eu quero mais na minha cidade, eu quero mais na minha igreja,
e nas igrejas que estão perto da minha cidade. Eu não quero um pingo de inveja de nenhuma outra igreja que Deus está fazendo algo extraordinário. Eu quero ir lá, ver o que Deus está fazendo. A gente fala das bênçãos, a gente fala do crescimento. Pastor Petrucci, com uma obra gigantesca. Pastor eu de lá em Goianinha, fazendo algo grande. Pastor Miguel ali, você que está aí me ouvindo, querido pastor, algo extraordinário. Lá naquele canto de Minas, seja qualquer lugar. Quando a gente conta do que Deus está fazendo, eu acho que você é maduro o suficiente para entender que tem luta todo dia, que o diabo se levanta às vezes de um jeito, que a impressão humana que tem é que ali ele vai te derrubar. Conflitos que se levantam, mas a graça sempre vence. A obediência sempre nos leva a experimentar coisas grandes. Então vamos orar, porque o Espírito de Deus quer fazer algo ainda maior. Igrejas pequenas, preste atenção no que eu vou falar, é a realidade da denominação batista, e nós louvamos a Deus por cada uma delas. Mas queridos, nós precisamos transformar igrejas pequenas em igreja de pequenos grupos. Uma igreja de 500 membros, como o pastor Irlande falou, perfeito. Eu fecho com ele. Não é pecado ter 20 mil membros, 10 mil membros no meu conceito. Mas o mapa da cidade está lá. 190 mil habitantes. Eu sei os bairros onde nós vamos plantar as primeiras igrejas. Estamos virando a mesa em Guaramirim. Uma igreja de 57 anos, que voltou a ser congregação há 15. Que há 3 meses já começou com os 2 primeiros pequenos grupos. Agora são 3. E pela conversa que tivemos essa semana, já vamos para o 4º pequeno grupo naquela cidade. Aquela igreja que não precisa, não deve, pela sua história, uma das primeiras igrejas batistas de Santa Catarina, voltar a ser uma congregação. Em agosto, 23 membros. Em novembro, 38 membros. E 3 pequenos grupos. É aí que nós vamos vencer. Ensinando pessoas a cuidar de pessoas. Uma senhora me encontrou na rua e falou: pastor, apresentado pela outra, falou: pastor, eu fui da primeira igreja batista de Guaramirim. Eu falei: nossa, que legal. E ela falou para mim assim: eu vou voltar. Vai voltar? É. Aí eu ainda sorri e falei: mas por quê? Eu fiquei sabendo que tem PGM lá. Queridos, aí eu perguntei para ela: o que é PGM? Ela falou: não sei direito. Sei que é bom. Aí eu falei: mas me diga alguma coisa o que é PGM. E ela falou assim: eu acho que é culto nas casas. Aí eu falei: é isso aí, volta, porque Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Deus está movendo os céus em muitos lugares do Brasil. Pai amado, nós entendemos que o Senhor é aquele que tem todo o poder e autoridade. Sabemos que se temos alguma alegria, convicção, é porque o Espírito de Deus nos dá, nos entrega, nos capacita. Sabemos da nossa dificuldade, sabemos o quanto somos limitados e a possibilidade de atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer naquele local e através das nossas vidas. O Senhor nos deu a condição de dizer não às vezes, até mesmo para o Senhor, e não fazer aquilo que o Senhor quer, e não obedecer a sua palavra, e não amar do jeito que o Senhor pediu para que amássemos as pessoas, as igrejas. Mas nós pedimos a tua misericórdia. Nós queremos o Brasil prostrado diante da soberania, do poder. Nós queremos ver o Dínamos tomar conta, Pai, mas tomar conta de cada igreja batista espalhada pelo Brasil. Queremos ver a tua misericórdia sobre os pastores que estão cansados, alguns que foram feridos, alguns que ministram e lideram com sequelas do Covid-19. Mas o Senhor é um Deus que faz e que nos leva além. Tudo que queremos
é ver a tua glória manifesta. Oramos assim, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém.